Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa homilia diária. Já te peço para que possa curtir, comentar e compartilhar essa nossa homilia e se inscrever em nosso canal e ajudar-nos na evangelização. Hoje, terceiro domingo da Páscoa, dia 19 de abril, nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas, como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Amados irmãos, o Evangelho de hoje nos relata o encontro dos discípulos de Emaús com Jesus e do caminho que eles percorreram de Jerusalém até Emaús. Esses discípulos voltavam desanimados, tristes, abatidos por terem vivenciado a paixão, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles viram tudo de pertinho e se decepcionaram porque esperavam um Messias que pudesse libertar o povo de Israel. E vinham discutindo isso pelo caminho, colocando toda a sua decepção, sua frustração. E eis que então aparece um homem que caminha com eles, Jesus, o ressuscitado. E Jesus se coloca num sentido de escuta. Escuta eles falando todas as suas decepções, suas frustrações, eles desabafando com Jesus. Jesus acolhe o seu discurso, acolhe o seu desabafo e já diz para eles: "Como sois lento para crer? Não deveria o Cristo sofrer tudo isso antes de entrar na sua glória?" E Jesus começou a explicar tudo aquilo que estava na Escritura a seu respeito e de como ele deveria sofrer, ser morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Era um domingo, ou seja, dia da ressurreição. Eis que caminharam o dia todo com Jesus, fazendo essa experiência com o ressuscitado. Imagina como o coração daqueles discípulos não inflamava de amor, como eles não encontravam o consolo que tanto buscavam após vivenciar esses últimos dias tão difíceis em sua vida. Nós também, às vezes, precisamos disso. Caminhar com Jesus, desabafar para Jesus todas as nossas decepções, nossas frustrações, tudo aquilo que tem nos desanimado no caminhar. Assim que eles fizeram, colocaram tudo diante de Jesus. E eis que chegaram a Emaús. E quando Jesus faz de conta que vai passar, eles diz: "Fica conosco, Senhor, o dia já vai e a noite vem chegando." Ou seja,
Não deixe que essa luz se vá. Fique conosco, Senhor. Nós não queremos vivenciar a escuridão. Está bom te ouvir. Está bom encontrar paz em Ti. Está bom porque está acalmando o nosso coração. Fica conosco. E Jesus então coloca-se à mesa com eles. Toma o pão, abençoa e depois distribui a eles. E eis que seus olhos se abrem e eles reconhecem Jesus ao partir o pão. Eles reconhecem Jesus porque vivenciaram novamente a Santa Ceia com Jesus. Vivenciaram aquilo que eles viveram à mesa na Quinta-feira Santa. E como Jesus se entregou como o pão da vida, como o alimento da sua alma. E eis que Jesus desaparece diante deles. E eles caem em si, vendo que realmente é o Senhor e que Ele ressuscitou. Aquilo que era o medo, aquilo que era a frustração, aquilo que era a decepção, vai-se embora, juntamente com a noite, com as trevas. Mas vem a certeza, Cristo ressuscitou, nosso coração ardia, e nós sabíamos que esse ardor não era em vão, era a presença do Senhor. Quando Jesus está presente, o nosso coração sente, nosso coração arde de amor por Ele. E quando o nosso coração arde, nós queremos anunciar a todos, anunciar ao mundo que o Senhor ressuscitou, que Ele vive. E eis que o final do Evangelho traz algo lindo para nós, meus irmãos. Eles voltaram correndo para Jerusalém. Aquilo que eles gastaram o dia todo para percorrer, fizeram em pouco tempo, para anunciar a todos que Cristo ressuscitou dos mortos, que Cristo vive. E eis que chega diante dos 11, e antes que eles pudessem falar alguma coisa, os discípulos já dizem: o Senhor realmente ressuscitou e apareceu a Simão. E depois que eles escutam isso, eles dizem: realmente o Senhor ressuscitou, porque Ele caminhou conosco durante todo o dia, e nós o reconhecemos ao partir o pão. Reconhecemos Jesus na Eucaristia. Então, queridos irmãos, que nós possamos ter essa fé, que nós possamos sentir o nosso coração arder por Jesus e que nós possamos reconhecê-lo a cada Eucaristia. Cristo que nos dá, que se entrega, que se revela ao nosso coração. Então, que nós possamos fazer essa experiência de amor e fazer essa experiência como os discípulos de Emaús. Deixar que Cristo caminhe conosco na nossa vida, que Ele possa acalmar os nossos corações e dar sentido à nossa vida e até mesmo à nossa dor. As nossas decepções têm sentido quando nós colocamos em Jesus, quando nós entregamos a Ele. Desabafamos, falamos ao seu coração e Ele dá-nos a sua paz, dá-nos a sua vida, dá-nos a alegria de ser novos. Que neste domingo você faça essa experiência, participe da Santa Missa e que teus olhos e o teu coração possam se abrir e você reconhecer Jesus ao partir o pão. Que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.